E aí, pessoal, tudo bem? Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos, indistintamente. Nós estamos lendo, refletindo o livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E o autor espiritual é Emmanuel. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre a lição de número 7, intitulada A Semente. Meus amigos, o que me motiva a compartilhar com vocês o Evangelho de Jesus Cristo? O que me leva a compartilhar com vocês o Evangelho do Messias? Pessoal, sinceramente, é porque as lições do Evangelho, elas são muito importantes. As lições não podem ser desprezadas. Eu peço a vocês, se for possível, tire alguns minutos do seu dia e leia atentamente a lição de número 7 do livro Pão Nosso. Como eu disse, intitulada A Semente. Leia, reflita, chegue às suas próprias conclusões e reflita sobre aquilo que eu vou dizer agora. Por maior respeito que você me mereça, jamais, sinceramente, meus irmãos, jamais desprezando a crença ou a religião que você abrace. De minha parte, eu penso que é muito difícil mesmo entendermos o Evangelho de Jesus Cristo sem aceitarmos a lei da reencarnação. É muito difícil entender as lições do Evangelho concebendo apenas uma única existência, principalmente quando a gente considera ainda crianças que morrem em tenra idade, com 5, 6 anos, às vezes crianças recém-nascidas que morrem. Mesmo considerando uma idade de 70, 80, 90 anos, é um tempo por demais exíguo, escasso, pequeno, para que nós possamos evoluir, para que nós possamos captar pelo menos pequena parte do nosso universo. O conhecimento que nós possamos ter, ou pelo menos possa chegar ao nosso encontro. Aliás, na natureza nós contemplamos a paciência da sabedoria divina. Há pouco tempo estudávamos quase que exclusivamente o sistema solar. Hoje nós estamos mergulhando não apenas em nossa galáxia, mas em outras galáxias. O universo com suas leis. Esta mensagem, intitulada Semente, é endereçada a todos nós. Porque todos nós nos deixamos vitimar pela ansiedade, pela busca de resultados imediatos. Você, meu irmão, que se encontra ansioso pelos resultados que às vezes a gente não alcança, ou quase sempre nós não alcançamos de forma imediata. Você que se encontra preocupado em realizar grandes obras, você, como eu, nós que alimentamos o ideal acalentado. Esta lição endereçada por Emmanuel, o benfeitor espiritual, repito, é de vital importância. Lembremos-nos de que quando nós decidimos, por exemplo, colher laranja, manga, nós aqui, para usufruir dessas frutas, nós não lançamos a manga ou a laranja na terra.
Ou seja, nós não lançamos na terra a fruta para colher a fruta. Nós lançamos a semente no solo para colher a fruta. Haroldo Dutra disse certa vez que nós podemos contar as sementes numa fruta, mas nós não podemos calcular o número de frutos advindos de uma semente. Uma sabedoria infinita, a sabedoria divina, conjugada com a misericórdia divina do nosso Pai, a semente. E a semente, ela conta com o solo como ponto de partida. A semente espera pelo trabalho no cultivo da terra. A semente, ela se encontra condicionada ao terreno propício e até mesmo à época adequada. Nós sabemos disso. Ora, do meu ponto de vista hoje que sou avô, vivenciando a gestação da minha filha, eu posso perceber que, e você também certamente, que a gestação de uma criança se inicia com a união de um gameta masculino, isto é, da célula necessária para se unir ao óvulo. E o parto? O parto é consequência de uma gestação lenta. Como diz Emmanuel nessa mensagem, a semente nos transmite silenciosa e sublime lição. A lição da paciência, a lição do trabalho, a lição da persistência em buscarmos o que almejamos. Uma encarnação, alguns anos, 70, 80, é um período muito curto. Nós percebemos que nos deparamos com um trabalho, em alguns casos de meses, de anos, noutros de séculos, e até mesmo de milênios. Quanto tempo leva o movimento dos astros pelo universo? Emmanuel nos apresenta a semente como sacerdotisa do Criador e da vida. A semente como sacerdotisa do Criador e da vida. Precisamos compreender a mensagem da semente. Carecemos de entender os princípios do Evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Porque somente assim, penso eu, saberemos guiar os nossos passos. Como assim? O que pode nos ajudar? Como contribuir para que nós possamos aprender a guiar de forma sábia os nossos passos? Você certamente já se deparou com termos como revolução, luta armada, uso da força, da manipulação. Durante séculos e mais séculos, nós nos deparamos com pessoas que querem a conquista imediata, mesmo que se use a força e a violência. Durante séculos e mais séculos, nós nos deparamos com pensadores, com intelectuais que levantam bandeiras, alguns a exigir grandes obras de um dia para o outro, mesmo que seja necessário o uso da força, até mesmo a adoção de medidas tirânicas. Muitos, até hoje, pensadores idealizam um mundo utópico. E veja bem, nós religiosos, alguns estão caindo nesta armadilha, interpretando de forma equivocada a mensagem do Evangelho. Por isso que é muito importante auscultar a vontade divina, a mensagem do Evangelho. Eu sei que não é interessante para você, não interessa o que eu penso, mas o que Jesus Cristo pensa é de vital importância. E o que nós percebemos é que muitos irmãos nossos trabalham em concretizar seus infantis sonhos,
alguns até mesmo assumindo a cátedra de uma universidade, outros sendo qualificados de renomados cientistas, filósofos, pensadores. O que nós não percebemos é que estes intelectuais, para alcançarem seus objetivos, eles buscam até mesmo a conquistar o poder político. Se necessário for, assim, filtrar e manipular a cultura e, por força até mesmo de ordenações, de leis, de ordenamentos jurídicos ou até mesmo do uso das armas, eles procuram materializar o sonho de materializar o paraíso aqui na Terra. Coagir o homem, impor a força, a igualdade. Não igualdade apenas de oportunidade, mas que todos nós sejamos iguais quando nós somos totalmente diferentes. Nós temos por identidade a nossa filiação e também a capacidade de progredir ou não, até mesmo de estacionar. Mas muitos querem impor a igualdade. No meio religioso, nós nos deparamos com a teologia da libertação, convite à prosperidade material, revoluções e mais revoluções, insanidades e objetivos insanos. Talvez as pessoas não percebam, mas nós, como cristãos, nós somos conservadores, pois Jesus Cristo nos convida à humildade. O cristão, o conservador, não é aquele que alimenta o propósito de conservar o imprestável, em manter o status quo. Não. O cristão, pela sua humildade, respeita a história, as conquistas, as instituições, sem mentiras, sem alienação, sem utopia. Em verdade, a maioria dos intelectuais se deixa vencer pela ambição, pela sede de domínio, o domínio transitório, mesmo que tenham que mentir ou delirar em suas teses, eles querem mudar através de palavras a realidade, adulterar o mundo natural. E nós percebemos, basta que estudemos, que a maioria não alimenta mesmo qualquer propósito santificador para si ou para outrem. Agora, de nossa parte, o cristão, ele valoriza as pequenas conquistas, ele valoriza a semente, as mínimas possibilidades, o potencial que todos nós desfrutamos, os recursos divinos que nós herdamos do nosso Pai, todo misericordioso. O cristão, ele valoriza a semente, sementes úteis às edificações imortais. A meu ver, então, meus irmãos, imprescindível valorizarmos as conquistas do homem, respeitar as instituições, imprescindível o nosso trabalho em valorizar a semente, o progresso realizado, mas não só. É indispensável semear e, além do mais, preparar o campo, trabalhar no cultivo para que o fruto se materialize no futuro, um futuro próximo ou remoto. De nossa parte, alertamos, com todo respeito, cuidado com as revoluções. Você que levanta a bandeira do cristianismo, você que se diz espírita cristão, cuidado com as teses que você abraça, cuidado com as revoluções. Ao contrário de Karl Marx, meditemos na seguinte frase de Victor Hugo: em tempo de revolução, cuidado com a primeira cabeça que rola. Ela abre o apetite ao povo. É importantíssimo nós relermos esta frase. Em tempo de revolução, cuidado com a primeira cabeça que rola. Ela abre o apetite ao povo. Não me lembro, sinceramente, não me recordo de Jesus Cristo ter desrespeitado as instituições como família, como propriedade e até mesmo o Estado.
A bem da verdade, o Messias, Jesus Cristo, muito embora condenado injustamente, a morte não nos convidou à revolta. Ao contrário, na cruz, ele rogou a Deus nosso Pai que nos perdoasse, que perdoasse a nossa insanidade. Porque Jesus Cristo, ele sabe perceber a semente que brota, que germina, e que mais dia ou menos dia, daqui a 2 séculos, 3 séculos, até mesmo milênios, nós estamos destinados a colaborar com Deus, a cada dia aprimorando os nossos recursos e assim viajarmos pelo universo, contribuir como co-criadores. Meditemos nessa mensagem, a semente. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, elas possam nos beneficiar a todos. Até breve. Fiquem com Deus.